Você acompanha a partir de agora TV Saber. Apresentação Gil de Oliveira. Porque foi um processo muito longo, não foi uma coisa que aconteceu assim da noite pro dia, já faz um tempo e infelizmente para mim eu tive que passar por uma situação muito difícil, onde eu trabalhava muito e hoje eu entendo por que eu trabalhava muito, era para eu tentar sair um pouco daquela esfera que eu estava, que eu me coloquei. Então, quanto mais eu trabalhava e estudava e eu colocava muito essa cobrança dentro de mim, de que eu tinha que ser perfeita, eu acabei colapsando numa síndrome de burnout e acabei buscando mecanismos para lidar com isso, mas na época eu nem sabia o que era mecanismos para lidar com isso, e simplesmente fui para uma aula experimental de yoga lá no Rio de Janeiro, quando eu morava lá, que era uma coisa mais para eu sair um pouco daquele ar que eu tava, de trabalhar em escritório, cumprir prazos, e era muita coisa, muita responsabilidade para uma pessoa que tinha 22, 23 anos. Então, quando eu fiz a minha primeira aula com o professor João Batista, um senhor de 70 anos, lá no Instituto Hermógenes, aquela paz, quando você entra naquele lugar, foi um oásis, foi um lugar tão maravilhoso que eu me senti ali, que sem eu saber, aquele ali foi o start para esse meu processo de autoconhecimento. Porque através do yoga, que eu comecei a fazer as aulas com ele, todas as terças e quintas, 3 da tarde, era um horário assim que eu precisava sair do meu trabalho, eu comecei a ter flexibilidade na vida. Porque a flexibilidade que você tem no yoga, você começa a levar isso para os seus dias. Então, o saber respirar, o saber ter uma postura, construir o seu asana, que é a postura no yoga que a gente chama, ou você ter flexibilidade, você acaba levando tudo isso para a vida. Então, sem eu saber, eu já tinha começado a fazer essas manifestações, esses movimentos. E através disso, eu comecei a dizer não para tudo aquilo que me fazia mal naquela época. Até o meu relacionamento, a forma que eu estava trabalhando, o jeito que eu estava trabalhando. Eu não sabia dizer não. Então, se a pessoa falava, me ajuda, eu estava ajudando todo mundo, estava fazendo tudo para todo mundo. E estava esquecendo da pessoa mais principal na minha vida, que era eu. Fácil, mas a gente, com prática, a gente pode tentar viver nesse mundo sem nos contaminar muito. E essa frase, né, sem se contaminar muito, eu escrevi muito me recordando dos ensinamentos de Jesus. Porque ele veio para este mundo, mas ele não era deste mundo. E, se eu não me engano, lá no Novo Testamento tem algo parecido que ele fala, que nós viemos para este mundo, mas nós não somos deste mundo. Então, nós podemos andar, viver, trabalhar, nos relacionar, porque nós somos seres que nos relacionamos com tudo, mas sem levar tanto para o nosso lado pessoal, a ferro e fogo, levar isso tudo aqui muito a sério. Então, o não contaminar é, por exemplo, uma prática. Se você vê muita televisão, muito jornal que fala só de coisa ruim, tente mudar isso. Veja uma programação cultural, mais saudável, melhor, para te elevar, porque tudo é energia. Então, se você está o tempo todo vibrando e procurando coisas que estão vibrando numa energia baixa, consequentemente a gente também vai vibrar nessa mesma energia, porque o semelhante atrai semelhante. E sem querer, você o tempo todo buscando esse tipo de informação, você passa a vivenciar aquilo todos os dias e você passa a manifestar na sua vida isso. E é o tal do contaminar. Então a gente pode escolher. Parece uma coisa tipo muito obscura, né? E se a gente parar para pensar, pode ser um pouco obscuro. Sabe aquele lado que você não quer mostrar para ninguém que você tem? Aquele lado que só você sabe. Às vezes uma insegurança, às vezes um ciúmes de alguém, de alguma coisa. Rede social hoje em dia, por exemplo, todo mundo é feliz, todo mundo é perfeito.
todo mundo tem uma vida maravilhosa. Mas e aquele lado que a pessoa ela tá lutando para ter um pouquinho de fôlego, paz emocional, ou então a pessoa que conquistou tudo na vida e ela mostra isso sem a maior, ou melhor, sem pretensão ou com muita pretensão. Mas como é que é isso lá no interior? Como que ela conquistou tudo? Será que ela conquistou tudo com graça e paz? Será que ela não passou por cima de ninguém? Então esse lado que ninguém quer mostrar é o que eu falo justamente no livro, que eu trago em forma de contos e pensamentos e reflexões. Ele é bem diferente do No Caminho do Autoconhecimento, porque No Caminho do Conhecimento eu falo de uma forma muito leve, harmônica, enquanto que no lado B eu falo é como se fosse, será que você é toda essa luz, ou melhor, como as pessoas falam hoje em dia, gratiluz? Você é tudo isso que você está falando para todo mundo? Será? E por que que você não pode mostrar esse lado que ninguém gosta de mostrar, o lado da insegurança, da não aceitação de alguma coisa que aconteceu? Porque as coisas acontecem na vida. Mais comum do que a gente imagina. Hoje em dia todo mundo tem esse lado de alguma coisa, seja um relacionamento, seja um próprio relacionamento consigo mesmo, o inter, o intra. E as pessoas elas não querem mostrar isso. E aí é o que eu te pergunto, de onde que surgiu? Por que que as pessoas começaram a esconder aquilo que é feio? Porque é feio eu mostrar que eu tenho medo, é feio eu falar que eu tenho ansiedade, que inclusive eu tenho ansiedade. Se eu não me cuidar, eu tenho picos de ansiedade, eu tenho picos de tristeza também. Eu sou uma pessoa que eu falo que é do temperamento melancólico, aquele que se chama paz, que é pessoa altamente sensível. Eu sou muito. E eu preciso me trabalhar constantemente para que eu não me contamine com o mundo de forma online. E é uma coisa que me possibilitou ter clientes tanto no Brasil quanto fora dele. Então, são trabalhos que eu faço através do computador, onde as terapeutas elas entram em contato comigo, eu faço um planejamento, estratégias, mas não só focado em rede social ou marketing digital. Na verdade, eu gosto de falar marketing e estratégias. Só que o meu trabalho não é só pensando no marketing de uma marca, por exemplo, da terapeuta. Eu gosto de unir também a questão do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque às vezes a falta de cliente que uma terapeuta tem não necessariamente é só apenas o marketing ou o follow-up, que é o acompanhamento que ela deixa de fazer em vendas ou pós-vendas, mas pode ser o próprio desenvolvimento humano, o próprio autoconhecimento. Então, às vezes, ela tem crenças limitantes que ela precisa trabalhar, ela tem coisas ali que ela não está enxergando. E aí, através das mentorias, que aí eu faço tanto a consultoria, focando na marca, quanto a mentoria focando na terapeuta. A gente descobre, e é muito legal esse trabalho, ele é muito dinâmico, porque geralmente as terapeutas chegam já sabendo muito sobre a terapia, sobre as ferramentas, mas eu tenho que falar com elas de uma forma que elas não pensem e não sintam que eu estou fazendo uma terapia com elas. Então eu trago de uma forma muito dinâmica e sutil perguntas que de repente são os momentos eurécas, elas falam, nossa, eu não acredito que eu não estava pensando dessa forma. E a gente começa a criar e construir a marca dela de forma coesa, que eu chamo de marketing consciente. De não merecimento, as pessoas não se sentem merecedoras de receber tal coisa. De escassez é muito grande. E também aquelas pessoas que acreditam que elas não merecem ser felizes. Claro que está relacionado com o merecimento, que eu falei anteriormente, mas esse não merecer ser feliz, eu coloco até um pouco destacado, porque é uma coisa muito comum. Não é normal, mas é comum, é corriqueiro de acontecer das pessoas acharem que elas não são merecedoras de serem felizes e de, inclusive, não ter a sua própria marca de forma coesa. E aí a gente não consegue trabalhar. Se a terapeuta, né, ela está muito travada em relação a isso.
E em relação às meditações ou o yoga, as pessoas elas vêm muito com essa questão: não me sinto feliz, eu não mereço ser feliz porque aconteceu alguma coisa com alguém da minha família, minha mãe, meu pai, meu tio, meu avô, e se eu ser feliz é como se eu estivesse passando por cima dele. Difícil, é porque a gente está, em primeiro lugar, muito condicionado com a ideia de que meditar é parar de pensar. E meditar não é parar de pensar, mas é você se auto-observar, em primeiro lugar, e aceitar tudo aquilo que vem. Quando você para você ser um observador de si mesmo, sem manipular pensamento, resposta, respiração, apenas esteja ali, sendo um observador de si mesmo. Você começa de uma forma dinâmica, como se você estivesse realmente sendo um espectador e vendo a sua vida. E você, sem querer interferir, você só observar. Isso é uma das coisas que a meditação é capaz de fazer, não parar de pensar. Eu não vou falar difícil, mas não vou falar que é desafiador. Porque para você fazer yoga, que muitas pessoas acham que é uma atividade física, e começar esse processo, igual eu comecei lá em 2012, quando eu tive a síndrome de burnout, você primeiro vai com uma ideia e depois você começa a desconstruí-la na sessão. Então você pode achar que é uma atividade física e vai lá para fazer um simples alongamento e de repente você descobre que não é. Mas é tudo gradativo, é uma coisa muito progressiva e de aceitação. Então a pessoa precisa aceitar essa mudança interna. Qual que é o objetivo da pessoa? Atingir o nirvana? Não se estressar mais tanto no trânsito? É conseguir parar um momento para ouvir os seus filhos em casa? Qual é o objetivo dessa pessoa? Então, além do objetivo da pessoa, vai muito de quanto que ela dispõe de si para fazer essa prática, porque tudo é prática. Ela pensa, tem até uma música que fala isso, que a pessoa, ela pensa, bom, vou comprar uma casa porque eu vou ficar feliz. Ela compra a casa e ela não fica feliz. Então eu acho que o segredo é eu comprar uma casa maior. E aí vai fazendo isso com as coisas. Vou comprar um carro porque o carro vai me satisfazer. Aí compro o carro, não era aquilo. Então vou comprar um carro melhor. Vou casar, e ela vai fazendo isso com tudo na vida. E na verdade, quando ela entender que a felicidade é algo interno, é algo que se preenche consigo e não é algo que você vai preencher com o exterior, tudo vai ficar mais fácil. A pessoa não necessariamente precisa ter uma casa, um carro e uma família para ser feliz. Tudo que ela precisa fazer é praticar o autoconhecimento e a reforma íntima. Aí sim, ela vai começar a entender o que é a felicidade. Uma vez eu li um texto que é de Muji e ele fala exatamente as armadilhas do ego. Se você faz yoga, anda de bicicleta para ir para o trabalho e é vegetariano, que bom para você. Mas se você critica quem não é vegetariano, quem come carne, quem vai de carro para o trabalho, então você caiu na armadilha do ego. O que significa isso? Muitas vezes as pessoas acreditam que, inclusive aquelas que acabaram de entrar para esse ecossistema de terapias, de autoconhecimento, isso acontece muito. As pessoas que, eu não gosto muito desse termo, mas muitas chamam de despertar. Então a pessoa que despertou, ela começa a olhar ao seu redor e fala, aquele ali está usando garrafinha de plástico, aquele ali tem um carro que polui o ambiente. Eu sou iluminada e eu não faço nada disso. E começa a criticar todo mundo. Então, será que a pessoa realmente transcendeu, despertou? Ou ela só saiu de uma matrix e entrou em outra? Essa fica em primeiro lugar, como qualquer coisa que eu faço, é para mim, é para me autoconhecer, para eu conhecer usando ferramentas disponíveis através dos estudos que eu faço, das formações. Primeiro, acessar para mim, para minha vida, porque eu também tenho muitas questões e estou sempre trabalhando as minhas questões internamente. E em segundo lugar, para aplicar em outras questões, como por exemplo, tudo que eu trabalhei, tudo que eu já fiz de formação, com terapias naturais, com yoga para crianças, adolescentes e outros, tudo isso eu consigo aplicar tanto lá na minha agência, com as minhas terapeutas e outros clientes, então através das mentorias, como também livros, porque a minha intenção é escrever mais livros. E escrevendo mais livros, com cada vez mais pano de fundo com desenvolvimento pessoal, humano, autoconhecimento, de uma forma bem estruturada, para que as pessoas possam ler aquilo e elas mesmas, porque a gente também pode
trabalhar o nosso autoconhecimento através de livros, não só indo, por exemplo, num consultório com um psicólogo, um terapeuta, mas também os livros, uma roda de conversa, o programa aqui também. Tudo isso são preenchimentos que a pessoa pode ir absorvendo para o seu próprio autoconhecimento. Então, eu quero escrever mais livros e cada vez mais com essa luz que são essas terapias, que é a psicanálise, uma coisa tão interessante, tão importante, para que as pessoas cada vez mais elas possam se enxergar e enxergar-se em pleno século XXI, 2025. Os homens ainda têm uma barreira muito grande em procurar um autoaperfeiçoamento, porque a gente sabe que existem muitas questões, preconceitos, enfim. Infelizmente, eu gostaria que mais homens pudessem... Mas essas barreiras, Suzy? As barreiras são: eu sou forte, terapia é só pra doido, eu sou homem, eu não preciso disso. É o famoso machismo? Exatamente. Homem é muito mais fechado para muitas vezes desabafar, falar algumas questões pessoais. Não foi legal hoje no trabalho, eu quero falar com alguém, às vezes, eu tô com vontade de chorar, não choro. Não, eu não vou chorar, porque chorar não é coisa de homem. E guarda, e vai guardando. E quanto mais guarda aquilo, quanto mais a gente cala, mais o corpo fala. E vai começando a aparecer sintomas físicos. Então você vê muitos homens por aí com problemas de saúde, mas eles não buscam procurar coisas antes de tudo isso. Porque tudo começa no sutil. Começa no mental e no emocional. E antes de tudo no espiritual. Se a pessoa não buscou nada disso, vai manifestar-se no nosso corpo físico. Atualmente são mulheres e mulheres sobrecarregadas, mulheres que gostariam de ter um tempo para elas, gostariam de ser ouvidas, não se sentem merecedoras, não se sentem nada muitas vezes. Elas fazem uma fachada de que tá tudo bem, mas ali no seu íntimo não tá nada bem. Uma coisa, eu atendo aqui no Brasil em vários lugares, né? Desde o norte, sul, oeste, leste, sudoeste, todos os lugares. Eu acho muito interessante os comentários, os depoimentos que eles dão, geralmente é por escrito. Muitas vêm me procurar no meu Instagram para fazer qualquer outra coisa. E fora, geralmente, é aquela limitação, né? Eu sou imigrante, eu sou brasileira, discriminação, preconceito, eu não consigo, não aguento mais lidar com isso, eu quero voltar, mas eu também não quero voltar, porque se eu voltar eu sei que vai ser isso, que vai ser aquilo. Então se entra muito em conflito. Então algumas questões são parecidas, mas para quem mora fora tem esse plus. Qual será o seu próximo livro? Já estou escrevendo, é um livro que eu estou fazendo junto com a minha mãe. São livros de contos, porque eu sou escritora, autora de livros, eu geralmente nem uso esses títulos, eu acho até engraçado, mas eu sou porque, graças à minha mãe, que ela que me incentivou a escrever, e antes dela, meu avô, pai da minha mãe, que era um contador de histórias. E claro que talvez antes tenho tido muitos outros contadores de história, e esse livro a gente vai contar. Minha mãe vem trazendo todas aquelas histórias que meu avô contava para ela, e eu com os meus contos, coisas que eu já vivi desde a infância. Então a gente está fazendo uma coisa bem legal, bem leve. Pode me encontrar no site www.giseleduarte.com, Gisele com 2 L's e um I. No Instagram também, que é @GiseleDuarte_, que é aquela linha embaixo. Se você puder, onde você estiver, com o que você tem, procure se autoconhecer. Procure tirar um pouquinho aquelas camadas que você começa a construir ao longo da sua vida. Eu sei que isso é muito natural, a gente faz isso para nos protegermos do mundo, das pessoas. Busque se autoconhecer. Busque conhecer quem você é verdadeiramente lá dentro de si. Então, se você puder, consulte-se sim com psicólogo, terapeutas complementares, complementar a terapia principal, que é psicólogo. Se precisar, psiquiatra, por que não? Aceite-se como é, abrace-se, para que você possa ser mais leve na sua vida. Autoconhecimento é vida, autoconhecimento está presente em todas as áreas da nossa vida. Então, muitas vezes você não vai bem em nenhuma área, justamente porque faltou um pouquinho de autoconhecimento, um pouquinho de luz do autoconhecimento. Então busque, seja lá como